Olá, seja muito bem-vindo. Dando seguimento à sequência de revisões que nós estamos elaborando para ajudá-lo em seus estudos do direito penal, hoje iremos abordar a estrutura dos crimes comissivos dolosos. Destacando que a regra, quando nós trabalhamos com os crimes, é a previsão na forma dolosa. Nós temos aproximadamente 90% dos crimes, todos eles previstos na forma dolosa. O dolo, como eu disse, é a regra. O dolo é a regra. Por isso que este é um vídeo que você deve assistir várias vezes, anotar com cuidado as recomendações que eu falei daqui para frente, porque é uma matéria essencial. Ela está presente em todas as provas de direito penal. Atenção, em todas as provas de direito penal. Vamos então agora ao estudo dos crimes comissivos dolosos. Para você que está chegando agora, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque estou preparando toda semana um material de qualidade para lhe ajudar em seus estudos. Além das nossas revisões, temos uma sequência de questões comentadas de direito penal e de criminologia, e na sequência estamos elaborando um e-book que será distribuído gratuitamente aos inscritos aqui do canal. Por isso, inscreva-se agora, deixe o seu like e acompanhe os nossos próximos lançamentos. E hoje, como eu disse, o assunto é de extrema relevância. Esta é aquela videoaula para você já salvar nas suas videoaulas favoritas, para você rever várias vezes, porque quando nós falamos de um crime doloso, se você esquece algum desses elementos ou confunde algum dos elementos da estrutura típica dos crimes dolosos, você está em sérios problemas dentro do direito penal. Mas vamos lá, o que nós encontramos dentro de um crime doloso? A estrutura em síntese é essa. Hoje trabalhamos com o finalismo, assunto que foi abordado em revisões anteriores, e você bem recorda que a conduta ela possui elementos objetivos e subjetivos. Como o tipo penal nada mais é que a descrição legal da conduta, nós também teremos nessa descrição legal elementos objetivos e elementos subjetivos. O elemento subjetivo geral, que está presente em todos os crimes dolosos, e alguns tipos penais, além do elemento subjetivo geral, possuem, então, a presença de elementos subjetivos especiais do tipo. Dentro do tipo objetivo, que compreende os elementos externos, nós encontramos elementos descritivos, que são os elementos que dispensam o juízo de valor, que são conhecidos pela simples percepção sensorial, e temos os elementos normativos. São aqueles que exigem um juízo de valor para a sua compreensão. Eu peço especial cuidado, porque geralmente os alunos esquecem dos elementos normativos do crime doloso. E nós temos aqui, além do tipo objetivo, como eu disse, então os elementos descritivos e normativos, compreendendo a face externa, o elemento subjetivo geral, que é o dolo. Crime doloso, nós temos o dolo. Muito cuidado para não falar dolo. Às vezes o aluno fala dolo e realmente é algo que é motivo até de chacota, né? Por isso tem que ficar atento para não falar errado. Então aqui nós temos o dolo e depois nós veremos aqui os elementos subjetivos especiais do tipo que não estão presentes em todos os crimes. Avançando sobre esses elementos, no tipo objetivo nós temos o chamado núcleo real material do delito, né? A face externa do crime, que é composta pelo verbo. Todo crime é uma conduta, então ela é expressa nessa descrição legal por meio de um verbo. Eu posso ter um tipo penal com um verbo ou um tipo penal com vários verbos, sem problemas. E além disso, complementos dentro dessa descrição típica. Como nós vimos, elementos descritivos, repetindo mais uma vez, dispensam o juízo de valor, e elementos normativos exigem um juízo de valor. Eu coloco para vocês aqui alguns artigos que você vai estudar depois e encontrará ali nessa descrição típica elementos normativos, elementos que exigem um juízo de valor. Atenção à pergunta seguinte agora. Eu muitas vezes pergunto para os alunos: o que são os elementos normativos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos? Note que é uma pergunta extensa e até assustadora, mas a sua resposta é extremamente simples e exige, claro, a compreensão da estrutura típica dos crimes dolosos. Então, quando eu falo sobre os elementos normativos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos, eu falo que são o quê? São os elementos que exigem juízo de valor, ponto. Apenas isso. Notem que a resposta ela é muito mais curta do que a pergunta. Então a pergunta assusta, e quando isso estiver, né, diante de você, uma pergunta com vários elementos, procure fracionar
e avaliar cada um dos elementos de forma separada. Então, os elementos normativos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos são os elementos que exigem juízo de valor. E quais são os elementos que nós encontramos dentro do tipo objetivo? Nós temos aqui o bem jurídico, lembrando que é aquele interesse e o valor que é socialmente relevante, reconhecido e protegido pelo direito. Todo crime, necessariamente todo tipo penal, é a descrição de uma lesão ou de um perigo de lesão a um bem jurídico. Isso respeita, lembre-se, ao conceito material de crime, ao princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, ao princípio da intervenção mínima, da subsidiariedade, da necessidade. Então, claro, falar do bem jurídico dispensa maiores considerações. É uma pedra angular do direito penal contemporâneo e necessariamente ela está no tipo penal. Quando você procura compreender um crime, necessariamente você precisa responder duas perguntas. Primeiro, qual o bem jurídico protegido? E segundo, de que espécie de lesão buscou o legislador proteger este bem jurídico? Então, bem jurídico essencial. Ainda encontramos referência ao sujeito ativo, ao sujeito passivo. Alguns crimes não possuem qualidades especiais com relação ao sujeito ativo. São crimes comuns, podem ser praticados por qualquer pessoa. Mas alguns tipos penais possuem exigências e possuem, então, elementares típicas relacionadas a qualidades pessoais do agente. São os chamados crimes próprios. E o sujeito passivo é aquele que suporta as consequências da conduta típica, podendo ser uma pessoa, um indivíduo, não, podendo ser até a coletividade, no caso de um crime vago ou um crime ambiental. Então, sujeito passivo, temos necessariamente o verbo. Se todo crime é uma conduta, toda conduta necessariamente está descrita por meio de um verbo. Alguns tipos penais possuem um verbo, enquanto que outros tipos penais podem possuir vários verbos. Eu chamo a atenção ao tipo penal que prevê o crime de tráfico de drogas, no artigo 33 da Lei de Tóxicos, que possui 18 verbos. Então, uma quantidade enorme de condutas que são criminalizadas. Na sequência, nós temos aqui resultado. Lembre-se, falou em resultado, que é lesão ou bem jurídico. Resultado, se nós temos resultado, necessariamente temos nexo causal, a ligação de causa e efeito. É claro que nem todos os crimes exigem resultado para consumação. Se não tem resultado, eu não preciso falar de nexo causal. É exemplo do que ocorre com os crimes formais e os crimes de mera conduta. Nós temos ainda, dentro do tipo objetivo, elementos relacionados a circunstâncias de meio, modo, tempo e lugar. Então, alguns crimes, quando praticados à noite, têm um aumento de pena. A exemplo do furto. Então, é uma circunstância de tempo. Alguns crimes, quando são praticados por um período de tempo maior, também têm um aumento de pena, como ocorre no crime de extorsão mediante sequestro. Algumas situações diferenciam o crime de furto do crime de roubo, com relações às circunstâncias de meio, de modo. Então, são elementos que, claro, não estão presentes em todos os tipos penais, porque alguns tipos penais têm uma descrição típica extremamente simples. É o caso do homicídio, matar alguém. 2 palavras apenas, em que pese ser um crime gravíssimo, tem uma descrição típica muito simples, muito simples. Mas alguns crimes possuem uma série de exigências maiores, e quando nós encontramos alguns desses elementos que estão presentes nesse slide, nós estamos trabalhando com o tipo objetivo. Notem que o crime de tráfico, quando praticado nas proximidades de um estabelecimento prisional, quando praticado próximo a uma escola, quando praticado dentro de um transporte coletivo, tem um aumento de pena, ou seja, uma situação relacionada ao lugar em que o crime é praticado. Então, atenção aqui, são elementos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos. Mas, além do tipo objetivo, nós temos o tipo subjetivo, e claro que a palavra que desponta, com grande importância é o dolo. Atenção, eu repito mais uma vez, não fale dolo. É o crime doloso, que é composto, que possui em seu elemento subjetivo o dolo. É só uma questão de pronúncia, mas nós temos que sempre atentar a esse detalhe. É o elemento subjetivo geral porque ele está presente em todos os crimes dolosos. O crime doloso sempre tem o dolo como elemento subjetivo, elemento anímico do agente. Quais são os elementos que compõem o dolo? Primeiro, o elemento cognitivo, cognição, conhecimento, ou seja, a consciência atual que o agente possui ao momento em que ele realiza a conduta, que ele representa mentalmente, que ele sabe, o saber do agente. E o elemento volitivo, relaciona aqui, volitivo, volição, vontade, é a vontade do agente ao momento em que ele realiza a conduta. Então, quando nós falamos do dolo, lembre-se que é sempre a consciência e vontade
da realização da conduta típica. E aqui você tem também mais uma outra fórmula para ajudá-lo a compreender, a memorizar o que é o dolo. Consciência e vontade da realização da conduta típica. O agente sabe o que está fazendo e deseja o resultado. É o saber e querer dirigir o resultado. Este é o crime doloso. Enquanto nós falamos das espécies de dolo previstas no artigo 18 do Código Penal, 18, inciso 1º do Código Penal, nós temos a previsão do dolo direto, que é o mais grave, quando a gente sabe o que está fazendo e deseja o resultado, e o dolo eventual, naquela hipótese em que o agente prevê como possível resultado, mas assume o risco. Ele deseja uma conduta, vamos imaginar com um resultado mais leve, via de regra, ou até um resultado atípico, mas ele sabe que pode acontecer algo mais grave. Então aqui vamos supor que R1, o que ele deseja seria um primeiro resultado, mas ele sabe que pode vir a acontecer um resultado mais grave, R2. R2. Diante dessa dupla representação mental, se ele não assumisse, não aceitasse o risco desse resultado mais grave, ele deveria interromper a conduta, encontrar um outro meio de afastar esse resultado, mas ele não o faz. Então ele tem aqui uma consciência, vamos pôr já C1, desse resultado, e deseja esse resultado, V1, então C1, V1, R1, mas ele tem aqui uma segunda representação mental, C2. Ele sabe que pode acontecer o resultado mais grave. E diante da previsibilidade desse resultado mais grave, mesmo assim, o agente prossegue com a conduta, porque ele assume o risco. Então, teríamos aqui uma V2, uma vontade que ele assume o risco. Ele está naquela ideia que a doutrina coloca, tanto pior para a vítima. Eu quero só machucar, mas se matar, azar da vítima. Então, se a vítima é agredida e vem a falecer, ele é punido por homicídio a título de dolo eventual. Então, esta é a diferença, o dolo direto, mais grave, e o dolo eventual, quando a gente assume o risco. Aqui ele deseja o resultado, dolo direto, e aqui, eventual, ele assume o risco. E é importante destacar a presença do dolo direto de primeiro grau, relacionado àqueles efeitos diretamente relacionados, desejados pelo agente. Então, ele deseja matar uma pessoa, ele se dirige a matar essa pessoa, vai matar a pessoa, e existe a possibilidade do chamado dolo direto de segundo grau, que é relacionado aos efeitos decorrentes inevitáveis daquela conduta do agente, não desejados diretamente, mas inevitáveis, inafastáveis. O exemplo clássico do exemplo do dolo direto de segundo grau é a hipótese em que o agente deseja matar o seu inimigo. E como ele faz? Como ele pretende alcançar isso? Ele sabe que o seu desafeto irá realizar uma viagem, então ele coloca uma bomba dentro da aeronave em que essa pessoa irá viajar. Ele deseja matar somente o seu desafeto, mas ele sabe que quando o avião explodir, não irá morrer só o seu desafeto, irá morrer o piloto, outros membros da tripulação e até outros passageiros que estejam dentro da aeronave. Então, com relação ao passageiro, aquele desafeto que ele deseja diretamente matar, eu tenho um dolo direto de primeiro grau. Mas como diante deste meio empregado não tem como evitar, ele ainda que nem conhece o piloto, não deseja matar o piloto, mas sabe que inevitavelmente o piloto irá morrer, eu estou diante, então, com relação à morte do piloto, dos demais membros da tripulação e outros passageiros, diante de uma hipótese de dolo direto de segundo grau. Cuidado agora, revise com atenção, para não confundir dolo direto de segundo grau com o dolo eventual. Porque lembre-se que no dolo direto de segundo grau não são somente aspectos previsíveis, eles são previsíveis e inevitáveis, inafastáveis. Por isso que o agente também não somente assume o risco, é muito mais do que isso. Já tem uma hipótese então de dolo direto. Então são essas as espécies do dolo. Revisando, elementos do dolo, consciência e vontade, e espécies do dolo, dolo direto e dolo eventual, como nós temos a previsão no artigo 18 do Código Penal. E seguindo, claro, quando nós trabalhamos com as teorias do dolo, nós encontramos 4 teorias: teoria da vontade, teoria da representação, teoria do consentimento e teoria da probabilidade. O nosso Código Penal adotou estas 2 teorias aqui. Então nós temos a teoria da vontade, que é a hipótese em que o dolo é aquela situação, a vontade de causar o resultado, a vontade de dirigir o resultado. É o exemplo aqui do dolo direto. Então, teoria da vontade explica o dolo direto. Teoria da representação fala que o dolo é a previsão do resultado como certo ou provável. Então, essa teoria não é adotada pelo Código Penal. O dolo não é só pensar no resultado como certo ou provável, é além disso. Então, nós adotamos a teoria da vontade para o dolo direto.
teoria do consentimento para o dolo eventual. Aquela hipótese em que o dolo exige que o agente, claro, tenha conhecimento, veja como provável, mas consinta em causar o resultado. Então esta é a teoria que explica o dolo eventual. E existe outra teoria, que é a teoria da probabilidade, entendendo que o dolo é a hipótese em que o autor prevê o resultado como provável, como possível, mas ela não é acolhida pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal, então, trabalha com o dolo direto, com a teoria da vontade, explicado pela teoria da vontade, e o dolo eventual explicado pela teoria do consentimento. Agora, muito cuidado, atenção, porque além do tipo subjetivo, nós temos os elementos subjetivos especiais do tipo. E aqui, muito cuidado, muito cuidado. Na aula de hoje, o que você tem que ficar atento? Primeiro, lembre-se, agora há pouco falamos, não esquecer dos elementos normativos do tipo objetivo e não confundir tipo subjetivo com elemento subjetivo especial do tipo, porque os nomes são próximos. Ambos os elementos têm natureza subjetiva, mas eles não se confundem, porque o dolo é o elemento subjetivo geral, está presente em todos os crimes, é a consciência e vontade da realização da conduta típica. Só que alguns crimes, não são todos, por isso coloquei aqui especiais em destaque, não são todos, exigem um especial fim de agir, uma certa tendência anímica especial do agente, um especial fim de agir, uma motivação especial, além da consciência e vontade. Nós temos aqui exemplos nesses artigos que eu deixo elencados para que você possa revisar depois. Então, agora paralisa aqui, anota os artigos, depois revisa no Código Penal, identificando os elementos subjetivos do tipo. E também, uma outra observação importante é que, antigamente, você encontrava a seguinte definição: tipo objetivo, tipo subjetivo, que era o chamado dolo genérico, e os elementos subjetivos do tipo, esses especiais fins de agir, eram chamados de dolo específico. Hoje não se utiliza mais essa expressão, mas sempre é importante lembrarmos dela, fazermos uma referência breve, porque você pode ainda encontrar alguma prova, algum livro, né, e não saber identificar. Então esse é o dolo específico, são os elementos subjetivos especiais do tipo. Ficam esses artigos para vocês revisarem depois, mas agora eu quero realizar um treinamento, uma análise rápida com o artigo 136, para que você possa identificar quais são os elementos subjetivos especiais do tipo. Que você possa, vamos avaliar aqui todos os elementos da estrutura típica. Então aqui o crime de maus tratos, 136, acompanhe. Expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Quer privando-a da alimentação, cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Então aqui nós estamos diante do crime de maus tratos, é um exemplo de um tipo penal doloso, eu tenho a descrição da conduta, atrelada a ela sempre a pena, uma norma penal proibitiva ou incriminadora. Olha que interessante. Quando nós falamos dos elementos relacionados ao tipo objetivo, bem jurídico, né? É a periglitação da vida ou da saúde, ou seja, a exposição da vida ou da saúde é uma situação de perigo. O verbo é o que? Expor, então é um crime de perigo, não precisa efetivamente ter uma lesão. Só o fato de expor a uma situação de perigo já configura o crime, né? Expor a saúde ou a vida a uma situação de perigo. Verifiquem que aqui nós temos exigências típicas com relação ao sujeito ativo e passivo, porque ele prevê uma relação de subordinação e de cuidado entre eles. Ó, a pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância. Então, o sujeito ativo é aquele que é o responsável por, né, a autoridade, pela guarda, pela vigilância. E o sujeito passivo é quem está subordinado a essa relação. O dolo é a consciência que o sujeito ativo tem que estar expondo a perigo à vida ou à saúde dessa pessoa subordinada a ele, né? A vontade de expor esta pessoa a uma situação de perigo à vida ou à saúde. As circunstâncias relacionadas a meio, a modo de execução do crime estão relacionadas aqui, né? Então, quais são os meios como esse crime pode ser realizado? Pela privação da alimentação, cuidados indispensáveis, pela sujeição a trabalho excessivo ou inadequado, ou ainda, né, pelo abuso dos meios de correção ou disciplina. Então são esses os meios executórios, mas notem qual é o elemento subjetivo especial do tipo que nós temos aqui. Além do dolo, que é a consciência e vontade, ou seja, a consciência que a gente sabe que está expondo a perigo e a vontade de expor a perigo, exige algo mais que norteia a conduta do agente, um outro elemento subjetivo que não se confunde com o dolo, que é justamente essa parte aqui, olha. Quando nós encontramos, olha, para fim de educação, ensino, tratamento, custódia,
nós temos aqui a presença, o exemplo claro de um elemento subjetivo especial do tipo. Então, por isso que geralmente, quando os pais, ao momento que desejam corrigir os filhos, excedem nesse poder, né, nesse ius corrigendi, nessa prerrogativa de corrigir os filhos, quando eles excedem e com isso expõem a perigo a vida ou a saúde, eles vão se enquadrar no crime de maus tratos. Se o pai chega e agride o filho pura e simplesmente sem intenção de educá-lo, eu tenho ali o crime de lesões corporais, não é o crime de maus tratos. Veja, se encaixa a conduta em outro tipo penal. Agora, se o pai, desejando corrigir o filho, é excessivo, vai lá, agride com chineladas ou com cintadas, chicote, enfim, né, põe a perigo a vida, a saúde da criança, desejando corrigi-la, nesse caso, a conduta dele vai se encaixar no crime de maus tratos. Então, aqui é importante. Por isso que fique sempre atento, né, quando nós falamos dos tipos penais, porque lembre-se que a tipicidade é a exata, completa adequação do fato praticado ao tipo penal. E quando o tipo penal possui uma série de exigências, todas estas exigências, que são chamadas de elementares típicas, porque são elementos do tipo, todas essas exigências devem estar presentes no fato praticado pelo agente. Tá? Se faltar um elemento, então não está ali, é aquele tipo penal, ou a conduta é atípica, ou ela vai se encaixar em outro tipo penal, mas não no crime de maus tratos. Então essa aqui é a situação. Uma grande dica para vocês é a seguinte: sempre que os elementos, que os tipos penais trouxerem essas expressões para o fim, com a intenção, no intuito, aqui você tem, né, geralmente os elementos subjetivos especiais do tipo que não estão presentes em todos os crimes. O dolo, sim, o dolo está presente em todos os crimes, mas aqui apenas alguns crimes. Então fique atento a essa estrutura. E claro, finalizando com uma imagem mental que eu sempre faço no quadro, mas eu coloquei aqui para você. E esse mapa mental também estará em nosso livro que nós estamos elaborando com toda a estrutura, toda a sequência do conceito analítico de crime. Então nós teremos também esse mapinha. Esse mapa vai ajudá-lo agora a visualizar, a memorizar este conteúdo abordado hoje. Então o que nós temos aqui dentro dos crimes comissivos dolosos, lembre-se que constituem a regra, a grande maioria, a maioria expressiva dos tipos penais. De um lado, então, aqui a separação, a ideia é essa, né? Aqui, tipo, elementos subjetivos, e para cá, então, para cá, elementos subjetivos, para cá, elementos objetivos. Dentro do tipo objetivo, elementos descritivos, dispensam juízo de valor, elementos normativos, norma, juízo de valor. Lembre-se bem, normativo, norma, juízo de valor, são aqueles que exigem o juízo de valor. E lembre agora daquela pergunta longa que eu fiz agora há pouco, né? Os elementos normativos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos são aqueles que exigem um juízo de valor. Fique atento com essa pergunta. Aí na sequência, né, ultrapassada a questão dos elementos subjetivos, toda aquela sequência que eu mostrei para vocês, bem jurídico, sujeito ativo, passivo, meios, modo, tudo isso ali, você passa a análise do tipo subjetivo. O elemento subjetivo geral que está presente em todo crime doloso é o dolo. Mas além disso, alguns crimes, além do dolo, exigem uma certa direção da vontade, um especial fim de agir, uma motivação especial, que são chamados elementos subjetivos especiais do tipo. E mais uma vez, eu destaco, fique atento agora para não confundir, atenção, não confundir tipo subjetivo com elemento subjetivo especial do tipo. Os nomes são próximos e eu estou alertando você porque essa é uma confusão muito frequente, né? Estão alertando para que você não, então, acometa, não cometa esse erro. Tipo subjetivo é uma coisa e elemento subjetivo especial do tipo é outra. Então, nós encerramos aqui a nossa revisão, a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos. No estudo de hoje, você pode revisar toda a estrutura típica dos crimes comissivos dolosos. Esta é uma revisão que se deve assistir várias vezes, porque a repetição é a mãe da memória, e como eu disse agora há pouco, mais de 90% dos crimes são crimes comissivos dolosos. Então é essencial que você tenha com clareza a visão daquele mapa mental que eu passei agora há pouco. E fique atento, mais uma vez lembrando, sobre os elementos normativos do tipo objetivo dos crimes comissivos dolosos, são aqueles elementos que exigem um juízo de valor, e também atenção para não confundir tipo subjetivo com elemento subjetivo especial do tipo. Muito obrigado pela atenção, por estar acompanhando esta sequência de revisões, e na próxima videoaula iremos trabalhar com os crimes culposos. Até mais!